Quanto vale o seu trabalho? Eu vejo muita gente boa no mercado, consultor, engenheiro, cobrando barato pelo seu serviço, ou porque não sabe como precificar a sua hora técnica, ou porque não sabe o risco da sua responsabilidade. Eu sou a Débora Silva e hoje nesse vídeo eu quero te ajudar a você precificar a sua consultoria para parar de pagar para trabalhar e começar a lucrar de verdade. Então vamos lá. Para fazer a precificação, existem 3 formas que comumente eu utilizo ou o mercado também pratica. A primeira delas é vender a sua hora técnica, então é saber como você cobra por esse trabalho. Primeiro você pode se referenciar por alguns órgãos que disponibilizam esses dados, como CREA é um dos órgãos que você é afiliado, CFT é outro órgão se você também é afiliado a esse organismo, você consegue ver uma base de quanto é o mínimo de uma hora técnica. Normalmente esses valores são base mínimas, tá? A segunda forma que você pode fazer é vender e cobrar o seu serviço por máquina. E aí você vai avaliar a sua responsabilidade técnica perante aquele trabalho, aquele serviço que você tem que entregar. O que você tem que fazer? É um laudo? É uma pressão de riscos? É um inventário? Calma, eu vou te explicar. Se você estiver fazendo inventário de máquinas, basicamente a sua responsabilidade é criar uma listagem que você consegue fazer facilmente. Então a sua responsabilidade nesse processo, ela é mínima. Você basicamente nem usa tanto conhecimento técnico para fazer isso. Agora, se você estiver fazendo uma apreciação de risco para aquela máquina e você cometer erros nesse processo, qual que é o risco da sua responsabilidade? O que você tem a perder? Seja um risco físico, financeiro ou moral, de reputação, social. Enfim, você pode ser multado, você pode ser penalizado. Essa é a outra forma que você tem que colocar na ponta do lápis. E a terceira forma que eu costumo utilizar também é o pacote de serviços. O que é o pacote de serviços? Pensa aqui, se o cliente estava inclinado a comprar a apreciação de risco apenas desse copo, e aí ele tem mais 29 copos, por que não ofertar para ele o mesmo serviço para as demais máquinas, mas com uma vantagem? Ele precisa enxergar por que eu vou fazer todas agora, vou fechar um pacote de serviço. Então você precisa mostrar para ele qual seria a vantagem. Bom, você aprendeu até agora 3 formas de como precificar os seus serviços, então relacionado à área de consultoria para a NR12. Primeiro, tá recapitulando aqui, vender a sua hora técnica, e aí você pode consultar a um órgão que você seja credenciado ou uma tabela mínima. Lembrando que esses são os valores mínimos, mas aqui vai uma dica de ouro. O que significa um valor mínimo? Significa que, dependendo do seu nível de capacitação técnica, de capacidade de entrega, de experiência de campo, você pode aumentar esse valor, assim, com base no que você vai adquirindo ao longo do tempo de experiência, vai fazendo o seu nome no mercado, vai tendo indicações. Mas não quer dizer que você acabou de se formar, começou agora, pega lá um valor e fala, sei lá, vou dar um exemplo, a hora técnica custa R$180, você acha muito pouco, e aí você fala, não, eu vou cobrar, sei lá, R$500 minha hora técnica para fazer isso. Tem que entender que às vezes é uma oportunidade também de você aprender no campo, e aí você vai errar na sua primeira vez, você vai entregar um trabalho que você não vai se orgulhar depois de 10 vezes que você já fez aquilo, você vai olhar para trás e falar, nossa, que trabalho que eu entreguei. Então, é uma dica que eu dou, tá? Coloca na balança isso também. Se você tá aprendendo, é uma oportunidade. E a forma de entrada, às vezes, é o valor, ok? A segunda forma é você fazer essa multiplicação por máquina. Então, quantas horas eu vou utilizar para fazer essa atividade? E aí você pode fazer uma multiplicação, encontrar um meio termo e aplicar. Outra dica que eu dou aqui, se você tiver 10 máquinas iguais, o teu cliente vai te questionar, poxa, mas você não vai copiar e colar? Se você for fazer 10 projetos elétricos para a mesma máquina, faz a mesma coisa, você vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, você não pode chegar lá e falar para ele que você vai cobrar 10 projetos, sendo que não vai ter particularidade nenhuma, não vai ter nada de diferente, você entende? Você tem que tomar cuidado com isso também. A mesma coisa acontece quando você vai fazer isso para apreciação de riscos. Vamos supor, você tem 50 máquinas, das 50, 10 são transportadores de correia idênticos, só muda o comprimento. Então você entende que você vai fazer um documento para cada máquina, mas assim, a forma, a metodologia, muita coisa você vai conseguir utilizar, reaproveitar. O estudo que você vai fazer para um, provavelmente você vai conseguir aplicar nos demais. É óbvio que são documentos diferentes, mas o tempo que você levaria pensando em como adequar 50 máquinas diferentes são diferentes para 50 máquinas semelhantes, ok? E a terceira forma é o pacote de serviços, tá? Que é onde você vai tentar convencer o seu cliente que ele há uma vantagem em contratar um pacote único ali, ou de uma vez só, em um contrato, de forma antecipada, do que ele contratar isso de forma individual e pagando aos poucos ou ir fazendo aos poucos. Nesse convencimento, você tem que trazer para ele os benefícios versus os custos, por que você vai cobrar mais barato, ele precisa enxergar uma vantagem, tá? Às vezes você vai reduzir, se você pegar lá o seu valor de hora e multiplicar pela quantidade de máquinas, às vezes você vai ter máquinas iguais e ele vai sacar isso e vai entender que você não está nem fazendo uma distinção, você vai ficar
mais um orçamento ali, às vezes, na gaveta. O que fica mais vantajoso para você como consultor? Seja cobrando por hora técnica, seja, né, cobrando ali por máquina, por pacote de serviço. O que você tem que ter em mente é que tipo de tecnologia eu posso, talvez, incluir nesse processo para que eu possa fazer mais máquinas em menos tempo, entende? Porque se você usar menos tempo e você vai ganhar o mesmo valor que você usaria 10 horas, conseguir reduzir esse trabalho para 1 hora e eu cobrei X valor e eu vou ganhar a mesma coisa em 1 hora, olha a compensação que você vai ter. E para isso, normalmente, a gente utiliza tecnologias. Nesse caso, eu vou te apresentar a ferramenta NR12A, que vai acelerar o seu ganho em relação à produtividade de documentos, tá? Então, o que você conseguia fazer lá antes em 3, 4 horas, um dia, às vezes, pensando sobre uma única máquina, essa ferramenta ela consegue fazer em 30, 40 minutos uma única pressão de risco. Então, imagina, você multiplica isso por 50, por 10. Bom, se você quiser saber um pouquinho mais, o link tá na descrição. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seu colega de trabalho ou coloca na sua playlist para assistir mais tarde e até o próximo vídeo.